Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos também a mais uma aula de História. Hoje vamos estudar um período fundamental da nossa história, a Primeira República, que ocorreu entre os anos de 1889 e 1930. Neste momento, começou com o fim do Império e a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1888. Foi uma época de muitas transformações, mudanças na política, desenvolvimento da economia, surgimento de movimentos sociais e também novas formas de expressão cultural. Todos esses assuntos também fazem parte da avaliação que preparamos para a nossa próxima aula. Vamos conhecer cada detalhe de forma organizada. Nos primeiros anos, o poder ficou nas mãos dos militares, por isso essa fase recebeu o nome de República das Espadas. Tivemos dois governos principais nesse período. O primeiro foi o governo de Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, considerado o primeiro presidente do Brasil. Ele enfrentou muitos desentendimentos políticos e chegou a fechar o Congresso Nacional e depois renunciou ao cargo por causa das fortes pressões que recebeu. Em seguida, quem assumiu foi Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Sua maior marca foi defender o novo regime republicano, enfrentando revoltas que ameaçaram a estabilidade no país e garantindo a consolidação do governo nesse novo início. A partir de 1894, iniciou-se a fase chamada República Oligárquica. E agora, o poder passou das mãos dos grandes proprietários de terra, que passou a ser dos grandes proprietários de terra, que comandavam as decisões políticas aqui no Brasil. Nessa época surgiram práticas que marcaram todo esse tempo. Tivemos o coronelismo, onde os chefes locais, conhecidos como coronéis, controlavam toda a vida política e social da região por meio de sua riqueza e influência. Tivemos também o voto de cabresto, que era um sistema onde as pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos escolhidos por esses líderes sem ter a liberdade de escolha. Já o clientelismo, ele consistia na troca de benefícios ou favores em troca do apoio político. Além disso, existia também dois acordos importantes. A política dos governadores, que organizava as alianças entre os estados e o governo federal, e a política do café com leite, onde a presidência era alternada entre os estados mais fortes daquele período. São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Do ponto de vista econômico, a base ainda era a produção para a exportação, mas também começou o processo de industrialização no Brasil. Mas como foi que iniciou esse processo? A vinda de imigrantes europeus foi muito importante e eles trouxeram a mão de obra, novos conhecidos e ajudaram nesse crescimento das cidades e das fábricas, porque tinha encerrado o período ali de escravidão, que foi após o período Lei Áurea, não tinha mais escravidão no Brasil e eles precisavam de mão de obra para trabalhar tanto na lavoura de café quanto nas fábricas. Porém, as condições de trabalho eram muito ruins, com jornadas muito longas, salários baixos, sem direitos garantidos. E essa situação gerou manifestações e em 1917 aconteceu a greve geral. Milhares de trabalhadores pararam suas atividades para reivindicar melhores condições de vida de trabalho, sendo um marco na luta operária do país. Muitas greves iniciaram-se nesse período. Mas esse período também foi marcado por diversos conflitos causados por desigualdades e insatisfações. A Guerra de Canudos foi uma delas, que ocorreu aqui na Bahia, reunindo pessoas pobres lideradas por Antônio Conselheiro e foi vista pelo governo como uma ameaça, gerando um confronto violento. A Guerra do Contestado também aconteceu nesse mesmo período, porém na região sul, e foi motivada pela disputa de terras e melhores condições de vida. Já o cangaço foi uma forma de resistência da população do sertão nordestino, representada por grupos que viviam à margem das leis aqui no Brasil. E era esse período do cangaço, ele foi organizado por um cangaceiro chamado Lampião, que tem seu nome aí na história por revolucionar o cangaço no Brasil, por liderar o cangaço no Brasil. Tivemos também movimentos nas cidades, como Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, que era contra a vacinação obrigatória, e as reformas que removiam as famílias pobres das suas casas, que foi o Bota Abaixo. Teve também a revolta das chibatas, feitas por marinheiros para acabar com os castigos físicos na corporação. Já o tenentismo foi formado por jovens oficiais militares que criticavam a corrupção e pediam a reforma para modernizar o Brasil. Na parte cultural, houve várias mudanças aqui no Brasil, mudanças significativas. Os artistas intelectuais deixaram de copiar apenas o padrão vindo da Europa e começaram a criar produções com características próprias do nosso país. Eles valorizaram a natureza, o povo e a cultura brasileira, preparando o caminho para movimentos modernistas que surgiram em 1922.
Resumindo, tudo que vimos, a Primeira República foi um tempo de construção e de instituições, mas também marcados por muita desigualdade. Os movimentos e as transformações desse período foram fundamentais para formar o Brasil que conhecemos hoje. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a estudar e a se preparar para a avaliação. Se você gostou, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, curte, se inscreva no canal. Até a próxima aula e estudem, viu?